Nossa convidada de hoje é Fabiana Rotondo. Ela é terapeuta ocupacional, formada com 16 anos de experiência ali no consultório com as crianças, especialista em terapia ocupacional em desenvolvimento infantil, e ela vem aqui hoje para uma surpresa muito grata. Ela vai conversar com as mamães sobre o sucesso que foi, sobre o especial de sono. Nós vamos fazer um especial de sono com a Fabiana Rotondo sob o ponto de vista da terapia ocupacional. Voltamos já. Mas Fabiana, antes de qualquer assunto, o que um terapeuta ocupacional faz? Tem um monte de mamãe querendo saber. Muito bem. Essa pergunta é uma questão que eu respondi ela assim a minha vida inteira, né? Então vamos lá. Independente do estágio do desenvolvimento, pode ser do bebê, criança, adolescente, adulto ou idoso, qual é o papel de um terapeuta ocupacional? O terapeuta ocupacional é o especialista na reabilitação ou na habilitação dessas pessoas para que elas voltem a desempenhar com eficiência as atividades ocupacionais. Tá? O que eu estou considerando aqui? As atividades de vida diária, aquilo que a gente faz todos os dias, lavar o cabelo, tomar banho, escovar os dentes, almoçar, as atividades de brincar, atividades escolares, atividades de lazer, trabalho e as atividades produtivas, assim, não relacionadas ao trabalho. Então, assim, a pessoa está com uma condição que perdeu essas habilidades, o desempenho ficou prejudicado, é o local onde o terapeuta ocupacional pode estar inserido. E aí, no nosso caso específico, eu queria que você começasse o nosso especial de sono. Onde o terapeuta ocupacional vai ajudar essa criança? Então, pode começar o assunto do dia, que é sono. A importância do sono para o desenvolvimento. Ok, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, tem as atividades que fazem parte do nosso dia a dia, né? E o sono, na visão do terapeuta ocupacional, o sono é uma delas. Então, vamos pensar, nós nos preparamos para o sono. Não é? Então é no momento onde a gente está mais relaxado, tem banho, tem toda uma organização de rotina que leva a um momento de mais tranquilo para que esse sono realmente possa acontecer na nossa vida, né? Tem uma outra questão aí que é extremamente importante da gente ter o nosso foco, tá? O sono, principalmente considerando o desenvolvimento infantil, ele reflete o nível de maturidade do sistema nervoso central. Olha que interessante. Tá? E ele influencia, a qualidade do sono influencia as tarefas do dia a dia e a qualidade das tarefas do dia a dia influenciam na qualidade do sono. Por isso que é tudo interligado, né? Criança que não se alimenta direito não dorme direito. Seria isso? Isso. Que não brinca direito não dorme direito e tudo tá ligado uma coisa na outra. Exatamente. E por que isso tudo tá ligado uma coisa com a outra? Vocês sabem quando é que isso começa? Não faço ideia. Recém-nascido? Vanessa quase que acertou, tá? Na verdade, começa antes do recém-nascido. Começa ainda no período de gestação. Tá? Nós temos, são 4 subsistemas que eles vão sendo desenvolvidos durante a gestação o tempo todo. Então, primeiro, o subsistema regulatório, que regula mesmo as atividades dos nossos órgãos que mantêm a vida. O subsistema do movimento. O movimento são o quê? São as sensações, o movimento, tudo que o bebê vai experimentando, isso desde o período de gestação, ok? Depois do movimento entra os estados de comportamento. Dentre os estados de comportamento, isso dentro da barriga acontece, os estados que vão desde o sono até um estado de alerta. E ainda por último, ainda com o bebê dentro da barriga. E por último, os estados de atenção e interação voltada para o ambiente. Como que isso funciona? Essa teoria ela chama-se teoria síncronoativa do desenvolvimento. Esses subsistemas cada um no seu tempo, mas eles desenvolvem de maneira independente, sendo que um influencia o tempo todo no desenvolvimento do outro. Uau. Por exemplo, não sei se vocês sabem disso, mas no finalzinho da gestação,
Dependendo do som do ambiente, vocês sabem que o bebê tem estado de alerta dentro da barriga? Não sabia disso, olha que Pois interessante. Então, assim, como que o sistema sensorial do bebê, mesmo com a proteção que o útero faz, ele está ativo para poder captar as informações do ambiente e isso interfere no nível de comportamento que ele apresenta dentro da barriga. Daí a nossa preocupação com os prematuros. Ok? Porque os prematuros perdem esse ambiente que protege de um estímulo maior antes do tempo. Mas vamos voltar aqui no sono. Depois, se vocês quiserem, a gente volta com a Fabiana para falar dos prematuros. Isso, assim, os marcos do desenvolvimento intraútero preparam muito o bebê para os bebês já demonstrarem uma certa competência já ao nascimento. Né? Vocês já passaram pela experiência, o bebê nasceu, tá bem, pré-natal foi bem, o nascimento foi bem, mãe tá bem, colocou no peito e olhando no olho. Não é? Então, assim, isso por conta de uma série de experiências que ele vive dentro do útero e o útero tanto estimula quanto protege, ok? A gente pode voltar nisso outro momento. Então, a teoria sincronoativa do desenvolvimento, ela começa durante o período de gestação, preparando o bebê para quê? Para poder lidar com esse mundão aqui de possibilidades e de vivências que nós temos. Quando eu falo que o sono, ele reflete o amadurecimento, né, o tanto que o cérebro vai desenvolvendo, por quê? Porque é durante o sono que já começam as primeiras, a organização das células dos neurônios, principalmente. Existe uma fase do sono onde eles estão mais ativos, essa reorganização, onde há o processamento das informações vivenciadas durante o período de alerta e essas informações são processadas, elas são reorganizadas dentro de um neurônio e passa de um neurônio para o outro até chegar nos órgãos efetores, até chegar num campo que chama-se memória. Por isso que o aprendizado depende de uma boa noite de sono. Exatamente, tá? Então vamos passar mais explicado, tá? Então, são os estados de comportamento: estado de sono profundo, sono leve, sonolência. Estado de alerta, alerta com atividade e choro. Então, são 6 os estados de comportamento, ok? Vamos falar primeiro, bem explicado mesmo, o que seria esse estado de sono profundo, qual que é a importância dele. Sono profundo é aquele sono que um bebê está completamente sem movimento. Bebê não movimenta, não tem caretinhas, não tem sorriso, não tem movimento dos olhos embaixo das pálpebras. Então o bebê está completamente sem movimento. É um estado onde, de maneira fisiológica, tá, gente? Isso acontece e não é um problema para o bebê. A temperatura do bebê cai um pouquinho e a quantidade de oxigênio que o corpo precisa também é menor do que a quantidade que o corpo precisa quando o bebê está alerta. Como se fosse uma hibernação. Exatamente. Hibernação do ponto de vista dessa... De metabolismo. De metabolismo e também da facilidade do bebê para alguma interação. Mas do ponto de vista de desenvolvimento do cérebro, é a hora que ele mais trabalha. Legal. Tá? O sono profundo, então, ele é restaurador e anabólico. O que significa isso? Ele é restaurador porque ele repõe as energias que o bebê gasta durante o dia, durante o momento que ele está alerta. E aí se você me pergunta, tá, mas um bebê recém-nascido ele perde energia? Ele fica alerta tão pouquinho tempo, ele gasta energia sim. Ele gasta energia nas primeiras interações, ele gasta energia para mamar, e ele precisa do sono para poder repor essas energias. É um sono também anabólico, porque é nesse momento onde acontece a síntese de algumas proteínas relacionadas com a memória. Tá? Nesse momento do sono é onde acontece até alguns aprendizados, as vivências do momento do alerta, algumas delas, tá? A maioria no sono leve, algumas delas já estão registradas na memória no sono profundo. É um momento, então, onde o bebê, ele tá lá, tá paradinho, e o cérebro, ele tá num crescimento, assim, super rápido. Esse sono, ele é extremamente necessário para quê? É a partir dele que emerge a capacidade de atenção e de interação. Que é quando o bebê, no momento de alerta, ele vai dirigir a sua atenção
por uma atividade produtiva para poder prestar atenção na mãe aqui no contato do dia a dia, uma criança mais velha para uma brincadeira, para poder sair, aproveitar um parque, alguma coisa assim. Então, assim, essa é a principal importância do sono profundo. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas memória? Como assim? O que um bebê recém-nascido, né, já que isso começa dentro da barriga ainda, o que é memória para essa pessoa, né? Quem que nunca passou pela situação de o bebezinho recém-nascido, tá, acabou de nascer, eu vou dar outros exemplos também. Bebezinho acabou de nascer, entrou em choro. Coloca no colo da mãe, o que acontece? Silencia, calma, aconchega. Tá? Não é porque o filho é da mãe, não, tá? Porque quando nasce um bebê, nasce também uma família, tá? Mas por quê? Ele não viveu dentro da mãe 38, 40 semanas? E ali ele ouviu o quê? Os sons dos órgãos da mãe, os sons do coração da mãe. Essa vivência ficou registrada lá na memória. Ele sentiu a partir de 32 semanas, mais ou menos, 31 a 32 semanas, mais ou menos. Já existem pesquisas que falam que o bebê sente o cheiro e o gostinho do líquido amniótico, que é muito parecido com o cheiro e o gostinho do leite. Então, quando pega esse bebê recém-nascido e coloca ele aqui, ele fala, aqui eu já conheço. Por quê? Porque está registrado lá na memória, tá? Então, quando eu falo de memória para um bebê, ainda que recém-nascido ou ainda um bebê menor, eu tô falando disso. São das vivências que ele tem de corpo, das sensações. Essa memória como nós conhecemos hoje, de eventos, isso é mais tarde um pouco que isso vai vir ser concretizado na vida dessa criança. Que seria criança, tá? Né? Mais isso. velha, né? Vamos pensar num bebê mais velho. O que é memória para um bebê mais velho? O bebê tá chorando porque a fraldinha tá suja. Colocou no trocador, ele já lembra que aquela posição é a posição que vai aliviar o mal-estar que ele tá sentindo. Então, assim, para um bebê mais velho, isso também é memória daquela posição, é memória da sensação, tá? Quem nunca viu, por exemplo, bebê 9 meses, ele quer aquele brinquedo lá na frente. E ali ele fica angustiado porque ele quer aquele brinquedo, ele conhece aquele brinquedo, mas ele ainda não tem um desempenho motor que vai permitir a ele um encontro com aquele brinquedo. Isso por que ele conhece esse brinquedo? Porque está registrado lá na memória. Isso tudo acontece no período do sono profundo, ok? No sono leve acontece a maior parte, mas o sono profundo também há registros dessa memória. Vamos para a segunda etapa. Isso, é o sono leve, tá? O sono leve, ele também, a gente consegue ver o reflexo da maturação do sistema nervoso central no sono leve, porque é aonde as conexões nervosas elas estão sendo reorganizadas e o processamento das informações também acontecem nesta hora. O que é isso? As células do cérebro, os neurônios, eles estão ali juntinho, tá? Esse estar juntinho chama-se sinapse nervosa, que é isso que está sendo reorganizado nesse momento do sono. E todas as vivências do período do alerta, elas são processadas. Processamento é quando o cérebro entende o que aconteceu, tá? E elas são processadas e passa de uma célula para outra no período do sono leve. Essa é a principal importância do sono leve, mamães. E ali, o que acontece? O bebê está dormindo, mas o sono é leve. Então ele movimenta, ele faz caretinhas, ele faz biquinhos, ele pode até dar um choramingo. Então não acordem essa criança nesse horário. O que você quer dizer com não acorde essa criança nesse horário? O que acontece é o seguinte, nesse momento, o sistema sensorial dele, que é a audição, a visão, o olfato, ele não tá tão adormecido quanto no sono profundo. Então o bebê ele fica muito mais vulnerável a alguma interação. Só que ele está dormindo e o cérebro está crescendo. Então, se nesse momento o bebê der uma choradinha e começar a movimentar demais e ele de repente começar a partir para o alerta antes da hora, aí é necessário só faz uma contenção, tá? Em vez de fazer isso aqui, não, é só uma contençãozinha no bebê que ele retorna para o estado de calma e consegue alcançar o estado do sono leve novamente. E nessa hora nada de virar o neném de lado. Não, de jeito nenhum. Ele está dormindo, ok? E o cérebro está crescendo.
terceiro estágio de sono, sonolência. O que é a sonolência? É quando o bebê está nessa transição entre estar dormindo e acordar, ou então quando ele está acordado e ele entra num estado de sono, tá? Então é o momento onde a respiração está regular, ok, não tanto quanto no estado lá mais profundo. O bebê ainda não sabe, e ali o que é importante é vocês pais estarem empoderados disso, tá? E conseguirem intervir, porque se o bebê realmente ele ainda não dormiu o tempo suficiente para ele poder ter a restauração das energias, o que você vai fazer? Você pode intervir nesse estado, você facilita o sono. E facilita como? Com o aconchego. Tá? Se o bebê tá bem, se ele dá conta de processar essa informação do toque, do balanceio, não sacudir, do balanceio, tá? A gente consegue facilitar ele sair, ele ir do estado de sonolência e passar para o sono, tá? Assim como se o bebê já dormiu bastante, ele tá começando a acordar, também dá para facilitar? Dá para facilitar, que ele acorda mais organizado. Tá? E facilita como? Também com o aconchego, mas você pode fazer o balanceio um pouquinho mais vigoroso, considerando movimentos diferentes. Tá? Isso, mais amplos em direções diferentes. Isso estimula o estado de alerta. Ok, mamães? Então, estado de sono, sono profundo, sono leve e sonolência. Tá? Atenção com o bebê, porque ele está dormindo e é a hora que o cérebro mais cresce. Tá faltando ainda mais 3 estados de comportamento para descrever o sono, mas não vai dar mais hoje, né? Isso. A Fabiana tem que voltar a trabalhar, gente. A gente vai gravar mais. Eu volto no próximo vídeo, foi um prazer, tá? Eu partilho com a Mamamoo da filosofia de que quando a gente empodera famílias, a gente favorece famílias felizes. Ok? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.